Olá, meus amigos, bem-vindos ao Catavento de Pedra, esse canal simbólico aqui, simplório, ah, nessa data aqui, nesse dia maravilhoso de 5 de agosto de 2024, 8 horas e 29 minutos da manhã. Eu tô aqui ainda decidindo se eu vou realmente para fazer novos vídeos ferroviários, né? Eu tô aqui com um vídeo aqui do Marcelo, como pano de fundo, mas o que eu venho trazer aqui, eu vou usar apenas a ferrovia como pano de fundo. Isso aqui é um trecho aqui do trem na estaçãozinha do Ouro, esperando aqui o cruzamento. E a gente vem aqui com uma notícia, né? É uma notícia que eu soube alguns dias atrás. Eu tenho aqui meio aqui, eu estou aqui meio recluso, né? Tentar achar uma motivação para continuar tudo, mas a gente não recebe apoio nenhum, né? A gente agradece aí pelas pessoas que estão se inscrevendo no canal, acompanhando, mas eu tô aqui tentando catar moedinha para poder fazer novos vídeos em Jundiaí, na Grande São Paulo e até algumas outras regiões ali que eu estive em março, né? 23 de março de 2024. Tá meio difícil porque eu tô com baixa receita, pouco volume de trabalho, então por isso que eu insistentemente venho pedindo aí para você colaborar, dar uma ajuda de alguma forma. Mas o assunto aqui em pauta não é o trem, embora seja aqui o trem. Estou usando como imagem de fundo porque eu peguei uma notícia aqui, eu já sabia disso já na semana passada, sobre o que alguns torcedores do Corinthians, eu disse alguns, tá? Não estou generalizando, eu nunca generalizo. Alguns torcedores do Corinthians, ó, vou repetir, alguns. Quando eu digo alguns, não são todos. Eu disse alguns torcedores do Corinthians, numa partida contra o Grêmio, fizeram uma menção, fizeram chacota da tragédia que o povo do Rio Grande do Sul sofreu e está sofrendo as consequências. Eu tô tentando aqui não... Porque eu não posso mostrar toda a reportagem aqui, a imagem, né? Porque é do SBT, depois tem problemas com direitos autorais, mas eu posso frisar. Mas você pode ouvir aqui o que os apresentadores estão falando. Deixa eu aumentar bem o volume aqui. Isso, vamos lá. Pela Copa do Brasil. Infelizmente, vou falar de um caso lamentável no futebol agora. Vejam bem, gente, torcedores do Corinthians usaram a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul para provocar a torcida gremista durante a partida entre as duas equipes pela Copa do Brasil. Dani Brandt. É absurdo, né? A gente tem que falar sobre isso e ter que relatar isso para o nosso telespectador, mas infelizmente aconteceu de novo. A partida entre Corinthians e Grêmio acabou acontecendo pelas oitavas de final. O jogo terminou em 0-0, mas com um saldo bem negativo para esses torcedores que estavam ali na parte de visitantes. Vamos acompanhar as imagens e analisar junto com a gente. Olha só o momento em que esses dois torcedores, prestem bastante atenção no torcedor de camisa laranja e no torcedor de camisa preta. Os dois estão ali lado a lado. O de camisa laranja a todo instante está fazendo ali gestos, fazendo uma alusão como se ele estivesse nadando. O de camiseta preta faz gestos obscenos ali com o dedo e faz uma movimentação falando como se estivesse chovendo, caindo água ali do céu. Isso, gente, é uma alusão ao que aconteceu, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos relembrar aqui que 182 pessoas perderam as suas vidas na tragédia do Rio Grande do Sul, que já é considerada a maior tragédia climática aqui do Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram as suas vidas, as suas casas e as suas histórias levadas pela água. Infelizmente, ainda temos seres humanos que são chamados de torcedores, que acham que no momento como esse eles têm o direito de fazer qualquer tipo de brincadeira, abre aspas e fecha aspas, com a dor alheia. Muito bem, isso aconteceu durante esse jogo do Corinthians e Grêmio. Vale a gente lembrar que o Grêmio, esse é o primeiro jogo, vai ter o jogo de volta, que não vai poder acontecer no estádio do Grêmio. Por quê? Porque o estádio foi atingido também pela água, gente. Inclusive... Eu parei aqui porque eu não tenho estômago, sabe? Não tenho estômago. Isso não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é só o fato de alguns torcedores do Corinthians, eu repito, ó,
Alguns torcedores do Corinthians, tá? A gente não vai generalizar jamais. A gente sabe que o torcedor do Corinthians não é imbecil como esses caras aí que aí apareceram. O torcedor do Corinthians não é idiota como esses torcedores aí. Não vou chamar de torcedor, né? É uma ofensa pro torcedor do Corinthians chamar um lixo desse aí como torcedor, né? Porque o corintiano mesmo, ele não faz piada com a tragédia dos outros, né? O torcedor do Corinthians, ele quer torcer pro Corinthians, ele ama o Corinthians e assim tem que ser. E não fica não fica rindo da tragédia, né, das pessoas que estão ali, dos gremistas, né, que só porque é o time adversário acha que pode rir da tragédia que as pessoas sofreram. Pessoas morreram lá, meu. Pessoas morreram, sabe? A enchente carregou gente lá, levou pai, levou mãe, levou avós, levou filho, levou recém-nascido. Morreu gente pra caramba e tem gente que ainda tá desaparecida. Tem gente que ainda tá desaparecida, tá no meio da lama, tá no meio do charco, tá no meio dos rios e não consegue achar. Aí vão dois imbecis tirar sarro de uma tragédia dessa. Esse imbecil não sabe que o que aconteceu no Rio Grande do Sul um dia vai acontecer em São Paulo. Vai acontecer. Não tô torcendo para que aconteça em São Paulo. Espero que nunca aconteça. Nem em São Paulo, nem no Paraná, nem no Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, nem em Minas Gerais, nem em lugar nenhum. Eu não espero, eu não quero que aconteça. Mas um dia, cara, vai acontecer em São Paulo. Tá? Porque a gente tá sujeito a isso. Qualquer lugar tá sujeito a acontecer uma tragédia como essa. Litoral paulista, aí ó, o mar pode subir, tá? Eu tô repetindo, eu não tô torcendo pra acontecer não. Mas se aconteceu no Rio Grande do Sul, cara, acontece, tá sujeito qualquer ano desse aí, acontecer em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E o cara acha que em nome da rivalidade no futebol, ele pode tirar sarro do povo gaúcho. Eu queria ver, tá? Eu queria ver se esse imbecil tivesse um parente lá no Rio Grande do Sul que tivesse sofrido as consequências dessa enchente aí. Queria ver se ele ia fazer piada. Eu queria ver se o pai dele tivesse morrido afogado, se ele ia fazer piada, esse idiota. Pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Nesses dias mesmo, parece que o time do Juventude foi jogar com o Figueirense lá em Santa Catarina e parte da torcida, alguns imbecis pobres de espírito, foram tirar sarro da tragédia dos gaúchos. Foram no estádio fazer menção de que estava nadando, igual esse tipo de não vou chamar de corintiano, cara. Eu não posso chamar esse cara de corintiano, porque isso ofende os corintianos. Eu não sou corintiano, mas, sabe, eu não quero ofender a torcida do Corinthians chamando um imbecil desse de corintiano, porque corintiano não é idiota. Não é imbecil igual esse desgraçado, tá? Pra ficar fazendo isso. Então, ó, os caras lá, algumas pessoas lá do Figueirense, do time do Figueirense, torcedor, né? Não do time do Figueirense. Chamar de torcedor, né? Foram lá e ficaram fazendo menção de nadar, tirando sarro das pessoas que morreram no Rio Grande do Sul. Acha que pode fazer isso, que o futebol tá acima de tudo, né? Tá acima do ser humano, pro cara ficar tirando sarro de quem sofreu essa tragédia no Rio Grande do Sul. Como eu posso dizer, aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer em Santa Catarina, pode acontecer no Paraná, pode acontecer em São Paulo, pode acontecer no Rio de Janeiro, como já aconteceu na Serra, pode acontecer em Minas Gerais, pode acontecer na Bahia, pode acontecer no Brasil inteiro, pode acontecer na América Latina inteira. Não é motivo para você fazer piada com um negócio desse. É a pobreza de espírito do ser humano. Raça desgraçada que não merece prosperar na terra. É por isso que às vezes eu chego a pedir para Deus mandar um meteoro do tamanho de Minas para acabar com a graça do ser humano. Ou tirar a Terra de órbita, né, colocar a Terra perto do planeta Vênus,
para a gente começar a ver o planeta Vênus do tamanho da Lua, para a gente ver o oceano ferver, para a gente ver o efeito estufa pegar feio, sabe? E aí vai todo mundo pro saco. Aí não vai adiantar fazer oração, não vai adiantar se redimir, não vai adiantar ir morar debaixo da terra para fugir da radiação forte do sol, né? Tudo que você plantar vai torrar tudo, não vai nascer nada. As pessoas vão desesperadamente partir pro entendeu? Porque parece que o ser humano está precisando levar uma bela lição. E eu não estou falando só por causa aí desses torcedores. Uma vez, eu vi a torcida como é que chama lá? O Criciúma. Não a torcida toda. Algumas pessoas da torcida fazendo piada com a tragédia da Chapecoense. A Chapecoense foi jogar com o Criciúma e foi logo depois da tragédia. E os caras ficavam correndo pela arquibancada, fazendo como se eles fossem aviõezinhos batendo na montanha. E outros ficavam gritando, abastece o avião, abastece o avião. Sabe, isso aí é muito baixo, cara. Isso aí é muito baixo. Você se lembra do acidente com a Chapecoense? Morreu Caio Júnior, morreu Mário Sérgio, morreram jogadores, sabe? Teve lá o jogador, o goleiro que perdeu uma perna, sabe? E as pessoas acham que podem fazer piada com um negócio desse. As pessoas acham que podem rir de uma situação dessa. Eu não faria piada nem se os meus inimigos estivessem todos nesse avião e o avião caísse. Eu não faria piada com uma situação dessa. Porque nessa vida, cara, as pessoas acham assim que aconteceu com o outro lá, comigo não vai acontecer. A pessoa se esquece que ela também é outro. A pessoa se esquece que ela também é outra de outros. Que ela é também uma pessoa comum que está sujeita a sofrer qualquer tipo de tragédia. Qualquer tipo de coisa boa pode acontecer com o ser humano e qualquer tipo de coisa ruim pode acontecer com o ser humano. E não se ri, não se faz piada com uma coisa dessas. Você que faz piada aí com a tragédia do Rio Grande do Sul, você já pensou nas famílias? Você já pensou naquela criança que perdeu o vovozinho? Aquela criança que perdeu o papai, perdeu a mãe, perdeu a tia, perdeu os primos? Você é capaz de imaginar você perder um filho numa tragédia? Você não conseguir salvar o teu filho? Você só imagina, seu porra! Só imagina, seu imbecil, seu idiota! Seu idiota! Só imagina um filho seu sendo dragado na enchente. Só imagina, tá? Eu não tô desejando. Só imagina um filho teu, a tua mãe, o teu pai, o seu tio, o seu avô, o seu irmão, tá? A tua avó, sabe? Presos dentro de casa com aquela enchente. E a hora que abre a porta, é levado pela enchente, aquela água barrenta. Só imagine! Não tô torcendo para que aconteça isso com você, embora talvez tenha que acontecer algum dia, né? Para ver se você aprende. Mas só imagina, você não é capaz, você não tem empatia? Você não tem empatia, seu bosta? Seu filho da puta, você não tem empatia? Você não é capaz de imaginar uma coisa dessas acontecendo com alguém da tua família, com algum amigo seu? Você não consegue imaginar, né? Você acha que pode rir dos outros e que nunca vai acontecer com você, né? Quem poderia imaginar que isso aconteceria no Rio Grande do Sul? Aconteceu. Aquela tragédia lá em Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro, onde 3.000 pessoas foram embora. Aquela pedra que foi lavada, tirou todas as casas que estavam em cima da pedra, do morro, pessoas que morreram soterradas. Você consegue fazer piada com uma coisa dessas? Quem poderia imaginar que fosse acontecer uma coisa daquela? Aconteceu. Aconteceu no estado do Rio de Janeiro, como já aconteceram tragédias de enchentes em Minas Gerais, já aconteceu na Bahia, já aconteceu em Recife,
Já aconteceu, como aconteceu no Rio Grande do Sul, já aconteceu no Paraná, já aconteceu em Santa Catarina. Você acha que nunca vai acontecer na cidade de São Paulo, né? Porque você acha que esse tipo de tragédia só acontece para os outros. Com você não, porque você é esperto, você é um imbecil. Continua rindo, continua fazendo piada. Agora, eu se fosse da diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, caçava esses caras aí, esses caras nunca mais iam assistir um jogo do Corinthians. Tanto na Arena Neoquímica, como nos demais jogos do Corinthians, seja lá no Pacaembu, no Morumbi, ou qualquer jogo que o Corinthians fosse jogar, esses caras fossem banidos de assistir qualquer partida do Corinthians, que vai assistir pela televisão. Palhaço, palhaço, idiota. Queria ver, viu? Se a tua mãe tivesse morrendo afogada, alguém fosse fazer piada desse tipo aí. Aí você não ia admitir, né? Se a tua mãe tivesse morrido na enxurrada e alguém fizesse piada, aí você ia querer matar, né? Você ia querer ir pra cima. Você ia querer ir pra cima, não ia admitir que fizesse piada com você. É sempre assim, né? O cara que tira sarro dos outros jamais admite que tirem sarro dele. O cara que faz piada com a tragédia dos outros jamais admitiria que se faça piada com a tragédia dele. Né? Cambada de imbecil. Você quer xingar, meu? Xinga o time, tira sarro do time. Não tira sarro da tragédia pessoal que as pessoas sofreram, não. Imbecil. Idiota. Idiota. O cara fazendo menção como se estivesse nadando, o outro fazendo sinal. Vai chover. Acha isso engraçado, seu palhaço? Se prepara, viu? Quando você perder um parente aí, quando você perder um parente numa enchente, o carro cai no Rio Tietê, tá? Ou lá no Rio Pinheiros, ou você vai estar passando pelo ABC e vai ter uma enchente ali, vai levar o carro do teu pai, da tua mãe, né? Ou seu filho um dia vai estar dirigindo, vai ser colhido ali na enchente. Tá bom? Não tô desejando isso, não. Não tô desejando. Eu só tô querendo dizer que qualquer pessoa está sujeita a todo tipo de tragédia. Da mesma maneira que qualquer pessoa está sujeita a ganhar na Mega Sena, qualquer pessoa está sujeita a ser assaltada, qualquer pessoa está sujeita a ser atingida por uma bala perdida, qualquer pessoa está sujeita a sofrer uma grande tragédia em geral. Então, seu imbecil, idiota, o que você faz pro outro, cara, você vai colher lá na frente, viu? Tudo que nós fazemos uns pros outros, nós colhemos lá na frente. A gente paga por tudo aquilo que a gente cativa, seu imbecil. Aguarde, viu? Aguarde. Porque o teu, cara, quando você nem se lembrar mais do que você fez nesse jogo aí do Corinthians com o Grêmio, quando você nem tiver mais lembrando do que você fez, a vida vai te cobrar e aí você vai perguntar: o que eu fiz para merecer isso? O que você fez? O que você fez? Lembra aquele dia que teve um jogo do Corinthians com o Grêmio na Arena Química e tinha acontecido aquela tragédia no Rio Grande do Sul? E você viu a torcida do Grêmio lá e você fez piada com a tragédia que eles sofreram? Você lembra que um dia... mas faz tempo. Faz tempo? Mas você vai pagar. Você vai pagar por isso. Não interessa quanto tempo faça. Um dia você vai pagar. Desgraçado. Imundo.